Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira. E vamos aqui falar da jornada contínua da autocura. Eu e minha amiga Gina. Logo mais ela estará por aqui. Bom dia, minha amiga. Vamos mandando um convitinho aqui. Vamos avisar para os amigos que nós estamos aqui. Seja bem-vinda, Gi, minha amiga. Bom dia, minha amiga. Manda o seu convite aqui, seu pedido para entrar, e aí eu aceito. Vamos falar aqui da jornada contínua, da autocura emocional. Como que é isso? Como isso acontece? Você já deve ter ouvido, né, falar de pessoas, poxa, mas busco tanto me curar, mas eu oro, mas eu vou na terapia, tenho feito de tudo, por que eu não me curo para sempre, 100%, eu nunca mais eu sinto isso? Clóvis, seja bem-vindo por aqui. Já te aceitei, Gi. Bora que bora, mais uma quinta-feira, aguardando aqui minha amiga, também terapeuta especialista no universo emocional feminino, nossa Gina Oliveira. Nossos encontros acontecem sempre às quintas-feiras por aqui, e ela chegou! Agora eu tô te vendo. Bom dia, minha amiga. Como tá aí o som Agora eu para tô te você? Não vendo. consegui, tá Tá bom, 100%, mas tá parece bom, que tá baixo para mim. tá Veja o bom. seu. Aqui pra mim parece que está bom. Você me ouve bem? Te ouço um pouco baixo, não sei se é eu que tô aqui meia consigo Sério? meio tampados. Eu não consigo pôr fone, então vamos assim mesmo. Bom que você apareceu. Tô te ouvindo, tô te vendo. Como é que tá? Maravilha. Então, Eu bora pedi pra lá. você Graças a salvar. Deus, né, Gi? Mais um dia, mais uma Sim, quinta-feira para o nosso propósito de entrega e falar da autocura, falar de processo, falar de continuidade, né? A gente levanta vários questionamentos, né? E como que é, né, para as pessoas. A gente ouve cada vez mais, né, as pessoas contarem experiências que estão em processos dolorosos. Até mesmo a gente tem, né, nossos pacientes que às vezes parece que a gente volta de novo, né, naquele carrossel e começa a reprisar. Por que será que isso acontece, né? Então a gente vai trazer clareza sobre, né, o processo de cura contínuo, cura emocional. Como isso acontece para nós e em nós e através de nós. Porque tudo está conectado, né? Quando a gente olha sim, para o processo de integração, a gente tem as nossas partes, a gente tem o ambiente, a gente tem pessoas, a gente tem círculos, né? E ciclos, né? Então, tudo isso sim, importa no processo da jornada da cura emocional para ela ser contínua. E por que será, né? Então, a gente vai, no decorrer né? dessa live, trazer aí essa clareza, né, minha amiga? E me fale aí como que você Isso está aí. aí, você está se recuperando, reabilitando aí a patinha, como você está aí Tô no dia mandando de aqui. hoje para mais uma Mandando aqui os entrega. convitinhos. Pronto. Mandei aqui uns convitinhos, coloquei na Tá travando tela aqui um pouquinho, salvar. Gi. Não Tá consegui te travando, ouvir. amiga? Voltou, voltou, Que voltou. eu coloquei aqui o tema da live, dá uma clicada nele aí para Hum. fixar. Eu clico aonde, amiga? Eu já esqueci como eu faço Em isso. em cima do comentário Você colocou o tema, tá. Eu clico e agora eu vou e fixar aparece comentário. fixar.
Ah, que Isso. linda. Eu sempre aprendo Já muito. mandei aqui também os aviãozinhos para as nossas preciosas chegarem aqui para assistir com a gente, né? Esse tema é muito Perfeito. interessante, né? Até mesmo semana passada eu estava te perguntando, né? Quando isso acaba? Quando acaba, né? E quando que isso acaba? Eu queria que fosse assim o negócio, aquela coisa de você faz uma vez e, ou se não, pelo menos chegasse um Sim. momento que não precisasse mais fazer essa limpeza, essa cura emocional. Mas Sim. você com sua sabedoria disse. Como é que foi a analogia, amiga? Você lembra? Processo de lavar pratos foi algo assim? A gente falou sobre tantas coisas, né? Foram. Foi isso Todo aí. tempo a Todos gente tá os se dias sujando, né? todos os dias a gente vai ter, né, o que limpar, porque a vida está acontecendo, né? A vida vai acontecendo e a gente vai, que nem você falou, vamos fazer o almoço. A cozinha está limpa, maravilhosa. E a cozinha é um excelente exemplo, porque a gente fica pensando, meu Deus, isso nunca acaba. E a gente vai lá e deixa ela brilhando. Passou mais umas 2 horas, tem que estar lá de novo, né? E Tudo faz e sujo de tal, e novo. suja tudo de novo, e aí nós vamos se alimentar daquilo e vamos olhar a cozinha, né? Vamos ter que limpar tudo aquilo de novo. E o nosso próprio organismo também é esse exemplo de que estamos nos nutrindo e tem que a limpeza para se fazer, né? Pelo lado externo e interno, e tá todos os dias se precisamos fazer esse novo trabalho. Então a autocura é mais ou menos isso, né? Porque, bem-vinda, Cris! Olha, vi gente chegando aí. Ah, que linda, Cris, E Cris. a autocura também é isso, né? A gente adoraria que fosse um lugar de destino que você chegou e pronto, acabou, né? Só que não. Infelizmente ou felizmente, porque a gente veio para isso mesmo, a gente veio para esse trabalho, né? De se lapidar como ser humano e tá se renovando todos os dias e tá aprendendo coisa nova todo dia. Então, todo dia vai ter que limpar mesmo, não vai ter jeito, não vai ter como fugir. Assim como a nossa casa, né? Todos os dias, nossa casa externa, todos os dias a gente tem que estar fazendo essa faxina e na casa interna aqui também, não vai ter jeito. E assim vamos indo, seguindo nessa descascação de cebola aqui, como se dizem, né? Mas que É, às vezes a gente fica pé e queria que resolvesse num passo demais, que a gente queria. Que tivesse um pozinho de plim, 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 ia ser topzera. Compartilha aqui com a gente, Cris, o que você acha sobre esse tema de autocura emocional. A é gente quer fantástico, saber, né? né? Sim. As pessoas se perguntam muito, né, minha amiga? Nossa, mas eu já fiz tanto para me curar, mas eu já perdoei tanto, mas eu tenho me cuidado, tenho feito tanta coisa. Por que que eu tô sentindo isso de novo? Por quê? Como você falou, né, nessa nossa analogia aí, né? Todo o tempo a gente está envolvida, né, em locais, em convívio. A gente está vivendo a vida. E esse caminhar no viver, nessa jornada, né, a gente está transcendendo, buscando nos curar, nos limpar. Todos os dias está caindo coisinha de nós, né? Aquilo que não cabe mais. Porém, na jornada da vida, a gente está sempre sendo respingado por alguma coisa que a gente ouviu ou que a gente, né, sentiu em determinado momento. E é o prato sujo, né, amiga? Comeu de novo, ou seja, você viveu, por isso está se sujando, né? Porque você viveu, você está inserido no sistema, você está numa sociedade, você está em uma família que é imperfeita. Nossa, mas minha família é imperfeita, Cícera. Todos nós somos imperfeitos, todos nós falhamos. Todo momento a gente está errando, né? Todo momento as pessoas estão errando com a gente e a gente está errando com alguém, mesmo na intenção boa de querer acertar, né? E para isso a gente tem que estar sempre nos limpando da culpa, das incertezas, das dúvidas, né? Daquilo que foi respingado, né? E não negar, né? Esse sentir. Eu preciso, né? Sentir para eu me curar, eu preciso sentir aquilo. E muitas das vezes as pessoas vão para negação, né? Não tô sentindo nada, mas fulano foi, nossa, a gente até assusta, né? Nossa, acho que foi impactante para ela. E a pessoa nega. Não, isso não foi impactante para mim, não. Então, negar é um caminho fora da curva para autocura, né? Quanto mais a pessoa nega, mais distante da cura ela fica, né? Como se ela fizesse É, um caminho de volta, né? Ela tá voltando lá
para a lama, para a sujeira. Então, e o processo de cura, ele é contínuo. E a gente vai dando aqui, né, várias diquinhas, a gente vai acolhendo a emoção de vocês, a gente vai trazer alguns questionamentos. E a Cris está dizendo o quê? Você consegue ler aqui? Está tão pequena essa letra para mim. Me ajude aí, minha Ela amiga. disse, ela disse, é isso mesmo, a autocura é diária. Sim, é um exercício É. diário. Dá trabalho. É que a gente não quer ter trabalho, né? A gente queria que viesse tudo feito, tudo mastigadinho. Fast food. Mas dá trabalho, autoconhecimento dá trabalho, autocura dá trabalho, porque é um processo que a gente tem que olhar e não quer, porque pode doer. E aí a gente tem que fazer esse exercício de coragem, né? Porque a gente tem que vestir a capa da coragem e eu vou olhar para isso, vai doer, mas, né? Que seja para não doer nunca mais. E é difícil. Eu que peço socorro para você, né, minha amiga, o tempo todo. Você sabe que para mim é um exercício diário de polimento mesmo, de polimento. Bem-vinda. A Cássia chegou aí também. Bem-vinda, Cássia. E aí a gente vai fazendo esse exercício e reconhecendo, né? Reconhecendo que não vai ser algo instantâneo, não vai ser algo que a gente vai estalar os dedos e vai. E eu tento escalar os dedos e dói, porque eu não estou ainda fechando tudo. A pessoa esquece que Recuperando, ainda não amiga. está. A pessoa esquece que ainda não está disponível Tá no todos processo os. de cura aí. Eu estou aqui ainda no físico, né? Processo de. Ó, tá fechando um pouquinho mais hoje, ó, que beleza. Ó, Tá fechando quem mais. acompanhou sabe, né? Que você tava aqui, ó, de Quem patinha, acompanhou né? sabe que eu tava medindo. Semana passada tava assim, hoje já tá Agora já abaixando tá mais um fazendo, pouco. ó, ângulos. Mas já tá, mas tá um pouco dolorido ainda, né? De fechar tudo. E assim nós vamos indo na autocura do corpo, na autocura da alma, do emocional, né? Vamos indo pouco a pouco fazendo esse exercício diário e entendendo o papel da jornada, entendendo o caminho que precisa de muita autocompaixão. Não vai conseguir ser é, traçar, seguir essa jornada sem autocompaixão por si própria, se perdoando por fraquejar, né? E eu tô falando isso para serem os primeiros ouvidos a ouvir serem os meus mesmos. Se perdoando o tempo todo por estar fraquejando, por achar, por acreditar que esse altos e baixos é fraqueza, né? Por reconhecer que isso é tá vivendo, né? É a vida, é tá no exercício latente da vida, que não dá para fugir disso. Fala com a gente, Cássia, o que você acha sobre esse tema? Cássia tá dando bom dia aqui, dando um sorrisinho. Sorriso lindo. Bem-vindo. Ah, meu amigo Sidney chegou aí. Bem-vindo, Sil. Bem-vindo, Sidney. Bem-vindo, Sidney, e bem-vinda, Sil. São duas pessoas. Sim. A Sil, irmã postiça. A minha, no caso. E irmã da... Sim, sejam todos bem-vindos aqui, né? É uma honra tê-los por aqui. E o que é essa cura emocional, né, Gi? Quero trazer aqui essa contextualização, né? O que é a cura emocional, né? Fiz aqui alguns scripts para eu poder alinhar, para trazer com clareza para vocês, né? E para a gente falar, né? Como um bate-papo mesmo, né, Gi? Nada algo teórico, aqui que a gente possa trazer uma jorrada de conhecimento e vocês não possam respirar, né? E vocês vão falando se faz sentido para vocês ou não, né? Então, eu consigo definir que a cura emocional, ela é um processo de conhecer, permitir, aceitar, integrar, né? E processar essas experiências da vida, que muitas das vezes são dolorosas. Né? Por que eu preciso me curar? Porque abriu ferida, porque doeu, porque gerou ali um impacto, né? Senão eu não precisaria dessa cura. É como uma ferida na pele. Só que a gente fala do emocional é como se fosse algo muito supérfluo, né? É como se hoje em dia, graças a Deus, se fala-se mais sobre isso, só que ainda não é o suficiente, porque muitas pessoas precisam olhar para a cura emocional, né? Reconhecer que elas precisam de cura emocional, né? E pode envolver
de nós mesmos, essa empatia, ou com o outro, né? Aquele olhar de que eu preciso regular o que está dentro de mim, o que você falou, né, Gi? A compaixão, a autoaceitação, né? A atenção plena para eu integrar a parte que foi desestabilizada. Como vocês entendem isso, né? Ou seja, a gente é um ser biopsico sócio-espiritual. A gente é um ser físico. A gente é um ser, antes de tudo, espiritual, habitando nessa estrutura física, nessa estrutura corpórea, né? Massa aqui, né? E a gente tem o emocional, onde está gravado o nosso DNA emocional também, não só biológico, né? Daquilo que a gente herdou das famílias, enfim, dos nossos antepassados, né? E a gente sente tudo isso. E muitas das vezes a gente não compreende. E aí vem o despertar para a cura, né? Quando eu aceito que eu preciso entender aquilo que está acontecendo comigo. Eu tenho empatia pelo que eu estou sentindo. Eu acolho, eu tenho compaixão de mim, eu quero compreender, né? Aí começa, né, Gi, o início da cura, o aceitar, né? E por que autocura? Porque é primeiro em mim, né? É primeiro comigo, né? Começa em mim. Quando eu não aceito, quando eu não sinto, eu fico na negação. E ficar na negação é como se eu estivesse em sofrimento. É para além da dor. Porque a dor, o sentir, ele é o despertar. Mas se eu sinto o impacto e eu nego, é como se eu criasse uma barreira de enrijecimento, né? Eu crio uma casca protetora. Porque às vezes o medo, a vergonha, eu não quero decepcionar ninguém, que eu tô sentindo isso, é uma fraqueza, porque nos ensinaram a negar nossas emoções, os nossos sentimentos. Todo tempo a gente está querendo trazer uma aparência de algo que falaram para nós sermos, nos comportarmos assim ou reagirmos de determinada forma, a gente acaba negando quem nós somos de verdade, né? E voltar para esse lugar, reconhecer que a gente precisa. Você disse, né, minha amiga? Nós, terapeutas, a gente tem que estar sempre nos limpando, porque às vezes a gente sente a dor do paciente, e às vezes é impacto com a nossa história também. A gente ouve muitas histórias, né? A gente pratica a escuta ativa, né? Empática, amorosa ali, né? Acolhedora. E muitas das vezes a gente tem que nos limpar. Esse sofrimento, ele não é meu, é dela. Né? Ela está sentindo isso. O máximo que eu posso fazer é estar ao lado dela, né? Eu posso caminhar junto, mas eu não posso dar os passos pela pessoa, né? O reconhecimento, né, minha amiga, é o princípio de tudo, né? Eu reconheço que eu preciso de cura. E aí eu já coloquei o primeiro pezinho no caminho, né? O reconhecimento é o primeiro pé para o caminho da autocura emocional. Faz sentido para vocês? Exato. Exatamente. A Cássia está dizendo aqui que já passou por dores emocionais pesadas e uma delas me deu depressão forte. E você tratou essa depressão, Cássia? Porque precisa olhar para isso, né? Sim. Depressão é uma coisa que, se a gente não olhar, ela retorna com cada vez mais pancada, né? Sim. Então, procurar as raízes emocionais daquela emoção e tudo mais, né? Tirar o mal pela raiz, como a gente gosta de falar, porque no método TPM é justamente esse trabalho que a gente faz, de não lidar, não ir em cima dos sintomas, né? Remediar os sintomas, e sim tratar, né, a raiz daquela dor emocional, né? Sim. E, né, minha amiga, eu gosto de sempre bater na tecla do autoconhecimento. O quanto isso é importante, né? Até para que a gente perceba qualquer variação. Porque, de repente, eu gostava de fazer alguma coisa que eu não tô gostando mais, ou tá estranho, não me anima mais, entende? Aí a gente acaba ficando mais atenta no que está acontecendo com a gente, né? Se a gente não ficar esperta do quanto eu me conheço para poder perceber qual é os sentimentos que chegam, que aquilo não é meu normal, os pensamentos que chegam, que aquilo não é meu normal, eu fico mais distraída. Quanto mais distraída, mais fácil a onda me levar, né? Quando eu estou ali.
no mar, por exemplo. Então, trazendo essa analogia para o nosso emocional é a mesma coisa. Quanto mais distraída, mais fácil eu ser levada, né? Então, esse autoconhecimento que a gente bate aqui nessa tecla o tempo todo, de reconhecer as suas emoções, os seus pensamentos, saber o que é seu, saber aquilo que não condiz com a sua natureza, né? Essas emoções e sentimentos que não eram, não é só do seu comum, do seu normal, e aí poder colocar luz sobre isso e já ir atrás de solução, né? De melhorar e tudo mais. E a Cássia tá dizendo aqui, ô meu amor, eu posso ler em voz alta o seu comentário, que é forte, né? E aí é isso, né? Na verdade, Cássia, eu vejo que nós precisamos sempre procurar uma ajuda profissional, sabe? Ai, ela me deu permissão aqui. Então, ela me disse que eu me tratei sozinha. Depois de fechar a minha empresa, acabar o namoro, faleceu a minha mãe, 2 anos depois o meu irmão. Eu me lembro que você me contou essas pancadas aí da vida em você. A vontade era pular do terceiro andar. Eu acolho a sua história. São coisas da vida, né? Parece que vem em avalanche. Parece que não vem uma coisa só, né? Vem tudo em avalanche para testar mesmo a nossa força, de não ser soterrada por essas circunstâncias da vida que vêm em sucessão, né? Já tem 20? Ah, você tinha 20 e poucos anos. Acolho sua história. Então, passou muito tempo já, né, minha amiga? E aí agora você já tá em outra fase da vida, né? E tanta coisa passou, tanta coisa mudou, né, depois disso. Mas assim, você sabe, se por acaso, a vida é um ciclo, né? E muito provavelmente vai vir situações que vai te remeter a essa velha emoção, a esse lugar que você já esteve. E aí vai ser mais um chamado para que você olhe para a raiz dessa dor, entende? Porque enquanto a gente não aprende com as coisas que não ressignifica, né? Não ressignifica com as coisas que voltam a acontecer na nossa vida, volta como padrão, né? Acaba acontecendo novamente outras vezes, até que seja tratado, arrancado a raiz ali do problema. Eu posso ler mais esse? Deixa eu ver. Sim. Isso tudo. Mas isso me ensinou. Peraí que eu perdi. Mas isso tudo me ensinou muita coisa. Superar um pouco a morte do meu pai e a ajudar meu marido com a ida da mãe dele. Tudo é ensinamento para utilizar mais para frente. Com certeza, sobre isso. Mas se a gente não aprender com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai aprender com o quê, né? Tem que aprender, porque senão vai ser lapada atrás de lapada. Que lindo, né? Gratidão, Cássia, por partilhar, né? Parte da sua história aqui com a gente. Isso é muito valioso, muito precioso, né, Gi? Sim. Gratidão por trazer, né, essa partilha. São muitos ensinamentos, como você fala, né? A gente acaba aprendendo com a história que a gente viveu, né? E a gente costuma dizer, né, Gi, a nossa história nos trouxe aqui, né? Foi a minha história que me fez buscar a autocura e hoje ser uma terapeuta para ajudar outras mulheres. A Gi também tem o processo dela, né? Todos nós temos uma história por trás, né, do aqui, do agora, né? A gente trilhou um caminho, né, de dor e sofrimento também para buscar a cura, né? E quando que eu percebo que eu preciso de uma cura emocional? A Cássia trouxe, né, um exemplo muito forte aí, né? E gratidão por essa partilha mais uma vez. Às vezes, às vezes no processo da vida, não vai ter uma pessoa que não precise de uma cura. Porque vai vir um impacto, como você falou, né, Gi? Às vezes é a perda de alguém que faleceu, uma pessoa uma querida, amada, e aquilo gera um impacto muito grande, eu preciso me curar daquela dor.
né? Eu preciso viver o meu luto. Às vezes é um rompimento, um relacionamento, às vezes é o fechamento de uma empresa. Você passou por vários lutos aí, né? Falecimentos, perdas físicas, enfim, são processos muito impactantes. Abusos emocionais, abusos físicos, né? Doença grave, às vezes é um adoecimento na família, né? Às vezes um incidente, algo que você tinha planejado para a vida inteira viver com aquela pessoa, ou ver aquele filho crescer, casar e você perde esse filho, por exemplo, né? É, eu tive uma história que eu atendi que ela falou, que a moça falou assim, olha, eu tive várias perdas, mas a perda que eu tive foi a minha mãe, foi impactante, faz 30 anos que a minha mãe faleceu, mas eu não vivi o luto da minha mãe. Ela falava isso como se a mãe tivesse viva e sumido para algum lugar, sabe? Ela negou o luto por 30 anos, Gi. Por 30 anos, meninas, ela negou o luto. Mas ela negou porque ela queria? Não, ela negou inconsciente. O organismo dela, ela tinha apenas 12 anos e a mente dela escolheu aquele caminho para ela sofrer menos. É um meio que o nosso cérebro encontra para nos proteger, né? Então, manda para o Uhum, subconsciente, não, sua mãe deve estar em algum lugar. Então, ela viveu a vida inteira com esse sentimento, claro, inconsciente, de que a mãe não tinha partido, ela tinha apenas saído e breve ela ia voltar, só que já tinham passado 30 anos. E no processo terapêutico, ela falou assim: se ela chorava muito, e ela falava assim que. E a gente tem técnicas, né, Gi, para isso. O que que você gostaria de dizer para sua mãe? E ela gostaria, mãe, que você tivesse conhecido os meus filhos. Até me emociono porque é muito impactante, né? Eu lembro da cena, ela contando. Gostaria que você estivesse aqui, que você tivesse conhecido os meus filhos. Fulaninho parece com você, dizem que, né, o comportamento dele remete a você, dizem que eu tenho essa característica sua, e eu gostaria de ouvir de você, mãe. Quando ela se limpou disso, Gi, quando ela viveu o luto, ela conseguiu acessar a dor do luto e se despedir da mãe, compreender que a mãe precisou ir. Deus o permitiu, tá tudo no controle do Deus Criador, né? Do nosso Deus poderoso. E ele permitiu que a mãe dela fosse, ela tão jovem, uma pré-adolescente, e ela disse tudo o que ela precisava. Quando ela disse tudo o que ela precisava ter dito para a mãe naquele caixão, que ela não pôde, porque ela não tinha consciência para isso, essa mulher hoje, ela tá aí também. Hoje ela é uma terapeuta e ela ajuda outras mulheres a vivenciarem o luto e sair do lugar de dor. O que a gente quer trazer com isso, né, Gi? Que a cura, às vezes a gente fala assim, nossa, mas faz tanto tempo que isso aconteceu, é impossível que esteja, que faça sentido para mim hoje. Faz. Se você não viveu a dor que você precisava ter vivido, reconhecer que você precisou, né, passar por aquilo, por alguma questão que só Deus o sabe, por porquê que ele permitiu, tipo a morte já da mãe antes do filho, né, que é natural, mas que para o filho é muito impactante quando você é criança ainda, né? É um sofrimento. Então, cada um vai ter a sua dor. E não existe dor menor, né, Gi? Não tem uma dor menor. Nossa, a dor do outro que é do luto é maior do que a minha que perdi o emprego. Não, cada um vai sentir a sua dor. Porque para ele a perca do emprego pode ser tão grande do relacionamento quanto a dor do luto da perca da mãe, por exemplo, né? Porque são dores, é o sentir de cada pessoa. Cada um vai sentir de um jeito. Minha amiga, veja a mensagem da Cássia, né? Veja se você consegue. O que a Cássia está nos querendo partilhar aqui? aham. Bom, ela disse tudo é ensinamento para utilizar mais para frente. Quando estamos no olho do furacão, a gente não entende. Quando passa, você fala, nossa, eu tinha mesmo que passar por isso. Que bom ter essa clareza, né? O que você passou, você deve usar para ajudar outra pessoa. Minha mãe faz 15 anos agora, em outubro, e perder a primeira pessoa da e perder a primeira pessoa da família é bem duro, mas eu tive que permanecer forte para cuidar da turma que ficou. Eu deixei minha mãe ir, eu falei para ela que se ela visse o jardim florido e quisesse ir, poderia ir. A gente sofre, mas vai passar, e minha mãe foi. E eu senti a passagem dela. Perder mãe é sempre, né? Sempre assim. E a gente tem essa sessão de luto dentro do método TPM que ajuda tanto, né? Que
que ajuda tantas pessoas a vivenciar esse momento e fechar, né, esse ciclo que ficou mal acabado, né? E pode ser bem linda mesmo. O ciclo da vida e a aceitação desse momento, né, desse processo. Sim, e aí a gente pega e respira fundo e pensa, como eu posso evoluir um pouquinho mais hoje? Como eu posso avançar um pouquinho mais nesse processo de autocura? Não posso estar limpando um pouquinho mais hoje? Porque quando a gente sabe, eu gosto da metáfora da roupa suja, né? Quando tem uma manchinha, a gente sabe que a gente tem que dar uma atenção maior àquela manchinha, né? Sim. Se você coloca na máquina do jeito que tá, vai sair do jeito que tá, né? Você dá aquela atençãozinha pra manchinha, Dá uma você esfregada, consegue, né? Você consegue tirar aquela coisa ali. Então, saber aonde está a manchinha em nós também é importante. E isso a gente só consegue com autoconhecimento. Né? Com autoconhecimento, a gente vai direto àquele ponto que está precisando de uma atenção melhor. Sem ele, né? E quando a gente está sozinho nesse processo, de um jeito. Quando a gente tem ajuda para enxergar essa manchinha, é de outro jeito, né? Então, contem com a gente para esse processo aí de autoconhecimento também. Ela diz que como eu trato tudo isso, para mim, os que foram estão em outra cidade, mas é difícil a gente ir visitar, mas um dia a gente se encontra. É isso. Esperança viva, né? Estão, sim, estão mesmo em outro. Ai, meninas, me deu até uma palpitação agora. A gente sente, Já quero né, botar Gi? todo mundo para respirar fundo. Vamos fazer uma liberação emocional já? Bora, minha amiga, fique à vontade aí. Deve Vamos, ter muitas gente. emoções Então aí, né? vamos Cássia puxar uma revivendo. liberação emocional. Vamos puxar a liberação emocional aqui. Então, vamos fechar os olhinhos. Puxar o ar bem profundo e soltar lentamente. Pode expirar pela boca. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Enche bem os pulmões. Esvazia. Coloca a sua mão no peito. Mais umas inspirações profundas. E solta. Esvaziando bem. Percebendo o seu coração. Aterrando. Se acolhendo. Diga para você mesma: eu acolho as minhas emoções e eu me perdoo por todas as vezes que me julguei. Aceito, recebo e agradeço os processos da vida como fase dessa jornada. Inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Mais uma inspiração bem profunda. E eu me permito me aterrar no aqui e agora. Muito bem, obrigada. E todas as vezes que sentirmos essa coisa um pouquinho mais apertada no coração, Libera, né, minha vamos amiga? acolher e liberar essa emoção. E muitas vezes, durante o dia, a gente vai precisar fazer isso.
Eu Sim. sempre recomendo para as minhas clientes que tirem uns minutinhos, né? Algumas me relatam que tem situações da vida que ela já antevê uma angústia, e aí eu digo, então antes de começar essa tarefa, tira 2 minutinhos, nem que seja para se esconder lá no banheiro. Tira 2 minutinhos, faz algumas inspirações profundas, faz algumas expirações conscientes desse ciclo de respiração e acolhe o que você sente, percebe seu corpo, porque a gente está o tempo todo aqui no mental. Então percebe o que você sente daqui para baixo, percebe quando aperta, percebe, aperta aqui, né? Aperta aqui, aperta no o estômago, enfim. Percebe onde no seu corpo que essa emoção reverbera, para que você consiga fazer essa liberação. E precisa ser todo dia, tá? Precisa ser todo dia. Então acolhe um momentinho ali, 2 minutos de manhã, um momentinho mais 2 minutos à tarde, à noite. Mas assim, não precisa sentar e fazer meditação ali. É só acolher mesmo um pouquinho. Você gostou, Cris? Você fez a Linda, liberação? Ah, minha linda, que maravilha. que delícia. Que bom. É sobre isso. A gente veio aqui para ser útil e servir vocês com o nosso conhecimento. Né, minha E, amiga? sim, e fora, né, de esses eventos impactantes, mais densos, né, existe também, né, as emoções diárias que precisam ser acolhidas, né? Às vezes, aquela raiva, aquela decepção momentânea ali, né? Às vezes, atividades na convivência diária, né? E isso gera muita ansiedade, né? Porque se essas emoções elas não forem expressadas, a raiva ela é importante também, né? O descontentamento, né? Que não vou mais para esse emprego, não suporto mais esse chefe, né? Essa criança tá insuportável hoje, tá impossível ficar nessa casa, né? As pessoas precisam expressar o que elas estão sentindo, né? Só que de uma forma acolhedora e sem prejudicar o outro, de uma forma segura, né, Gi? De uma forma segura, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas não morreu ninguém, não deu emprego, só tô com raiva, só tô decepcionada, só tô frustrada, que eu tô me sentindo aqui, acho que eu sou capaz dessa família, né? São sentimentos também que precisam ser acolhidos, né? Esse sentimento de não tá nada como eu gostaria que estivesse, tô me sentindo impotente diante dessa situação, também são momentos e sentimentos que precisam ser acolhidos, né? E também é um processo de cura, olhar para essa emoção, né? E todos nós temos uma emoção predominante. A minha sempre foi o medo. Eu tenho que lidar com medo para que ele não me domine, para que a coragem se sobressaia, né? Constantemente. Porque volta e meia eu tô com medo. Ou eu tô com medo da violência, ou eu tô com medo da economia. Antes era o medo de perder alguém, né? Então a gente sempre vai ter algo a tratar, algo a curar, né? E olhar para isso de uma forma que eu me permito, né, para eu não respingar no outro, isso gera em nós uma autorresponsabilidade, né? Como que eu quero resolver essa situação? Eu fujo, eu me escondo, eu nego, eu faço a foto linda da família Margarina, né? O paciente falou isso para mim ontem. Eu atendi uma paciente, eu falei, Cícera, meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, nossa família, você está querendo que seja a família Margarina, família, sei lá das quantas, mas a gente não é isso. Imagina para uma mãe ouvir isso, né? Nossa família está sendo um verdadeiro cenário, a gente está interpretando cenas, papéis aqui, a gente não é isso. Lá fora a gente está perfeito, mas dentro de casa a gente não é isso. E foi muito impactante para ela ouvir isso. E a gente olhar para essa história e ver o que ela precisa se reconstruir, que ela precisa curar, né? E para isso a gente precisa tomar decisões, né? As pessoas precisam tomar decisões. Tem coisas que é nós, é com a gente, né? Depende de você. Tem coisas que depende do outro, a parte do outro. E nós não vamos fazer a parte do outro. O máximo que a gente pode fazer é a nossa parte, com muito esforço. A gente precisa se esforçar para isso. Porque a cura ela não é fácil, a busca da autocura, né? Ela requer renúncia, renúncia no sentido de que
eu não vou repetir. Eu vou olhar para essa história e vou fazer a minha história diferente, né? A coragem, né? Preciso ter coragem, porque eu preciso revisitar o meu passado muitas das vezes, olhar para minha história para ver o que aconteceu, para ver se eu não estou carregando uma carga de uma doença emocional, né, dos meus pais, dos meus avós, e tá repetindo, né, esse empilhamento na minha vida e tá refletindo já nos meus filhos, que é o caso da minha paciente, né, dessa paciente específica, para que essa história não se repita. Então, requer muita coragem, né, minha amiga? A autocura emocional, ela quer decisão, ela quer coragem. É como você tá com um ferimento na pele. Você vai para o médico, vai para o clínico, ele te encaminha para o dermatologista, e aí, de repente, você precisa fazer uma raspagem de pele, né? E aconteceu com a minha filha, apareceu uma mancha há uma década atrás, ela era adolescente e tomava banho, né? Ia pra. A gente foi algumas vezes pra piscina, a gente achava que era piscina, que era praia, e aí precisava fazer uma raspagem, não deu nada, era algo que a pele dela estava se rebelando contra ela mesma, não era vitiligo, não era nada, doença autoimune, mas era uma questão de pele, e a gente ficou assustado, nossa, o que será isso, né? E às vezes, né, é o câncer da alma, o sentimento, a emoção, se ela não for tratada, às vezes você precisa raspar várias vezes, né, fazer vários testes, né? Vamos experimentar dessa forma. Tem né? gente que vai para medicação para tratar uma ansiedade, e às vezes você precisa só olhar para a história. E às vezes você está Sim, olhando para a história com todo carinho, e às vezes você precisa raspar mais profundo essa dor. Talvez você precise de uma medicação de fato, a gente não pode negar essa realidade, né? A autocura emocional, ela é um contexto, ela é complexa, mas ela também é leve, né? Requer consciência, né? Eu preciso reconhecer se eu preciso de um apoio, eu preciso de uma história, olhar para minha história. E ninguém se cura sozinho, né, Gi? Até para nascer a gente precisa que alguém nos segure saindo do ventre da nossa mamãe. Quem não precisou de uma parteira, de uma obstetra, né? Para mim foi parteira, não sei como foi para vocês, né? Eu não sou tão velha assim, mas da onde eu vim, né, as minhas origens eram bem precárias, né? E eu nasci lindamente nas mãos de uma parteira e aqui estou, né? E a autocura emocional também. Ninguém se cura sozinho. Às vezes é através da troca, o acolhimento. Às vezes é dentro de um espaço terapêutico, às vezes é através de uma live como essa, que vai despertar o autoconhecimento, né, para que, puxa, eu preciso realmente me curar. Eu não tinha percebido que isso estava me afetando, um efeito dominó, né? Algo que não foi curado lá na infância, pode estar refletindo na minha vida adulta, atingindo os meus filhos, a minha vida profissional, meus relacionamentos, por conta de uma questão que eu preciso curar desde a minha infância. E isso é possível, né, Gi? É possível a gente curar feridas emocionais, dores do passado? total. É isso que a gente gosta de fazer. É isso que a gente adora fazer, conduzir nossas preciosas nesse processo de ressignificação das suas curas, das suas feridas emocionais. É, É. eu falo para elas, olha, eu não sou, como é que se chama? Sádica, né? Aquelas que gostam de cutucar a ferida dos outros. Eu me considero uma caçadora de feridas emocionais para passar o remedinho de hoje. Hoje em dia o metiolate não arde. Então a gente passa ela pelo método TPM, a gente faz com que ela acesse aquele momento de dor, mas assim, em um segundo, não precisa, a gente não precisa deixar ela ali, não. A gente tira ela de lá rapidinho e trata para ressignificação, para efetivamente a limpeza dessa ferida emocional, né? A ressignificação que ela vai fazer ali na cena dela, na história dela. Então, a gente não precisa ser essa pessoa que vai gostar de ver a outra sofrendo, não é isso, não. A gente Não. vai tratar com o metiolatinho que não arde. A Rô tá dando bom dia aqui. Bom dia, Rô. Fazia tempo que você não aparecia aqui, hein? No da Verdade, Rose saudades. Bassi. Tava com saudades, né, Gi? Bem-vinda. A cura tem que ser todo dia. Coragem. É isso mesmo, viu, minha amiga? É sobre isso. Coragem, eu já falei aqui que precisa de coragem e constância para não desistir. Por mais que a gente ache que esse altos e baixos parece como se diz? Parece um recuo, né? Um retrocesso. Por mais que
pareça que a gente está dando para trás quando a gente dá uma caidinha, na verdade, estamos limpando cada vez mais e sendo constante, a gente não vai deixar a peteca cair, como se diz, né? Sim. É sobre isso mesmo, dona Rosane, apareça mais, viu? Sentimos sua falta. E é sobre isso, né, Gi? O que vocês acreditam, né, meninas? Vocês que estão assistindo agora, vão assistir posteriormente, a gente vai tentar deixar essa live gravada, né? O que você acredita, né, sobre a sua própria jornada de autocura? Porque nós estamos na caminhada da vida, né? A gente foi um bebê no ventre da mãe, passamos pela fase de criança, aqui todo mundo acredito que seja adulto, e a gente hoje aqui, né, labutando na vida adulta, né? Você tem julgado a sua história? Ainda sente a dor do passado? Como tem sido experienciar essa história no dia de hoje? Às vezes são pensamentos que você nem tem consciência de que tá ali, né? Aquela feridinha, né, Gi? Como tem sido para você, né? Quando fala de autocura, será que eu preciso me curar? Né? Comenta aqui, né? Compartilha com a gente, né? Algo que dói aí. Nossa, dói tal coisa. Puxa, aconteceu tal coisa que dói, né? A gente está aqui para acolher, né, Gi? Acolher, né? E não vá sozinho. Às vezes você já tentou outros caminhos e não deram certo. Aliviou, mas ainda não curou, porque o processo precisa ser contínuo, né? E você se perdeu nessa descontinuidade, né? Quer retomar o seu autocuidado e não sabe como, né? Procura a gente pode te ajudar, né, Gi? A gente está sempre em grupos, salas de acolhimento, vivências presenciais, né? Ou chama uma de nós no particular, no privado, né? Puxa, eu quero olhar para minha história, eu quero saber, né, como que eu posso aliviar essa dor, isso que eu estou sentindo dentro de mim. Existe pessoa certa para isso, né, Gi? Existe nós aqui profissionais, somos qualificadas para isso. A gente é especialista no universo emocional feminino, a gente estudou para isso, a gente buscou conhecimento e a gente busca esse conhecimento contínuo, né? Às vezes a gente tem amigas, a gente tem Ah, parentes, Tony tá família. aí, bem-vinda, Tony. Que linda! Nossa amiga Antonieta, também, terapeuta. bem-vinda. Olha que linda, que prestígio, né? E Sim, é uma missão que a gente tem nas mãos, né? De ajudar pessoas a se curarem, né? Desses processos da vida, a qual nós também sim. estamos inseridos, né? Nesse mar da vida, né? Cada um remando com aquilo que tem. Tem pessoas que já estão andando de iate no mar da vida, né? Já conseguiram trilhar aí, as feridas já cicatrizaram, já estão ajudando outras pessoas, mas volta e meia o mar tá bravio e parece que esse navio quer naufragar. Acontece com a gente. Acontece com a gente Total, também. Às vezes a gente está aqui tentando ajudar total. outras pessoas a se curar e o nosso navio está balançando também. Nossa, uma emoção impactante ali. E a gente precisa, puxa, deixa eu segurar firme aqui, né? Para que eu também não caia, para que eu também não vá para esse sofrimento, né? A dor é inevitável, a gente vai sentir dor, né? A gente vai sentir o impacto. Agora, se a gente vai permanecer ou não nesse lugar, é decisão, é escolha. Como assim? É Se eu escolho decisão. sofrer, eu escolho sofrer? Como assim? Eu escolhi o sofrimento? Inconscientemente, a gente acaba fazendo escolha. E às vezes o não escolher já é uma escolha, né, Gi? Às vezes Total. você não fazer escolha já é uma escolha, né? Então, para encerrar, a gente já está aqui nos minutos finais, né? Deixa eu só pôr luz, deixa eu só pôr uma luz num negocinho que a gente não pode fechar a live sem falar sobre isso. Diga. A Carol tá dizendo verdade, somos todos humanos. É isso mesmo, Carol, é sobre isso que eu quero colocar a luz. Perfeito. Porque a mulher, sobretudo, tem um costume horroroso de estar sempre apontando o errado de si, sabe? Tá sempre buscando o errado de si mesma. Então, tudo traz para si, apontando o erro. E a gente está botando foco no lugar errado, tá? Em vez de apontar no meu processo como fraqueza, né? Em vez de estar apontando sobre
se sentir inferior, se sentir menor, porque não parece que não está dando conta do próprio processo de autocura, de limpeza emocional, entendeu? Em vez de estar procurando o errado de si, foca nas suas potencialidades. Foca nas coisas que você tem de melhor. Porque todas nós temos o que há de melhor, né? E temos as nossas sombras, e as sombras precisam ser trazidas para a consciência, para limpar mesmo, porque enquanto a gente não vê, enquanto a gente não assume aquele lugar, aquela característica que a gente está escondendo ali nos porões, a gente não tem a capacidade de estar fazendo aquela esfregadinha que eu estava falando anteriormente, né? Sim. Então, vamos parar de procurar o errado de si, de apontar o errado de si, de ficar nesse auto-julgamento constante, de se sentir pior que o cocô do cavalo bandido. Então, eu conto com vocês, hein? Tô contando com essa consciência de vocês, de parar de se julgar, para ter autocompaixão por si mesma, para ter esse autorrespeito mesmo, para entender. A minha filha chegou aqui. Para entender o que está acontecendo, entendeu? Sim. E a cura, né, Gi? Essa cura, talvez você não tenha gostado do que você tem sentido, né? Às vezes eu não gosto de uma emoção que eu sinto. Eu não gosto de sentir o medo, né? Às vezes a gente não quer sentir o medo, eu quero sentir a coragem, né? E talvez a gente tenha medo de trabalhar, né? De trabalhar esse emocional da cura. Por quê? Porque esse medo, ele pode nos revelar coisas. E às vezes a gente tem medo daquilo que possa ser revelado sobre nós mesmos. E tantas coisas que a gente precisa, né, reconhecer dentro de nós, né? O que essa dor, o que isso está querendo me mostrar, né? E essa é uma preocupação de muitas pessoas. Tipo assim, eu não vou revisitar o passado, eu não vou mexer naquilo porque já está guardado, já faz tanto tempo. Mas quando a gente olha para o benefício da cura, né, Gi? Que a gente pode melhorar o nosso relacionamento, que a gente pode melhorar profissionalmente. No caso, eu tive coragem, né, de migrar de profissão. Hoje eu sou uma terapeuta, eu tive essa coragem, porque eu tive que trabalhar o meu medo primeiro, né? Me expor aqui nas redes é um ato de coragem que eu tenho que ter, né? Eu tô tendo, buscando a cada dia, né? Somos duas. Nós duas, exatamente. E quando a gente vê as pessoas, nossa, vocês trouxeram um relato que me ajudou, isso é tão curativo para nós, a nossa cura vem através da entrega, né? Ah, puxa, por que eu estava com medo de falar? Por que eu estava com medo de dizer isso? Que se gerou uma mensagem de cura para outras pessoas, se despertou um conhecimento para elas buscar, né, o autocuidado, curar aquela dor, né? E através desse processo de cura emocional, ela pode reverberar na saúde física, no mental e até na prosperidade, né? Na vida financeira. Porque se uma pessoa está mais alegre, ela está mais fluida, ela não está carregando pesos, até o sistema, né, fisiológico dela vai ser melhor, né? Então, há muitos benefícios na busca, né, dessa cura emocional. Eu mesmo, quando eu estou aqui atendendo alguém online ou numa vivência, parece que as minhas dores somem e a minha coluna é toda estourada, cheia de hérnia dos meus processos de trabalho anterior. E parece, Gi, um dia meu marido falou assim, nossa, você não estava com dor? Mas você ficou horas ali no computador atendendo, parece que você esqueceu. Eu falei, então, não é que eu não estava sentindo mais essa dor? Impressionante, eu esqueci da dor. Olha o poder, né, da entrega, né? O poder de você, né, tratar ali, tipo, não há o que eu possa fazer neste momento, a não ser a minha postura, né, ter esse movimento com o corpo. Mas às vezes o processo da busca da entrega, né, de eu me permitir, já é um processo de cura para mim também e ameniza as minhas dores. Olha que coisa incrível, Gi. Há possibilidade, né? Há um caminho. Basta você querer, né? E escolher se curar. Então, que você hoje, né, Gi, que vocês que vão assistir posteriormente, não sei que dia, que horário, né, que você possa olhar para sua história, para o seu aqui e agora, e dizer para você mesma: eu quero me curar, eu quero sair desse lugar, porque eu quero viver uma vida melhor, com qualidade. E eu quero também deixar uma herança, um legado,
especial para minha próxima geração. E isso é possível, né, Gi? Não precisa fazer muito, né? Faz por você primeiro. Às vezes a gente quer salvar o mundo, mas salva você primeiro. Você Né? estando salvo primeiro, né, dos seus medos, Sobre tudo dos seus isso. males, já é uma pessoa naufragada, né? A menos, já é não sei se eu pronunciei certo, né? Já é um a menos que não morreu, né, no processo. Já é um que se curou, é um a menos no sofrimento, né? Então, primeiro em nós, depois através de nós, né? E isso é lindo, é um processo muito glorioso. E eu fecho aqui com as minhas palavras, né, Gi? O processo é contínuo, ele começa em mim, depois através de mim, e eu me permito todas as quintas-feiras estar aqui, no processo de cura, trazendo essa mensagem que, para mim, ela me cura primeiro dentro de mim. Ela começa em mim e depois transcende para as outras pessoas. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, sou grata pela sua vida, minha amiga. Eu falo todas as semanas, né? Não canse de ouvir isso, porque realmente é gratidão do meu coração, né? De estar aqui com você, honrando aqui, né? O nosso chamado juntos. E a gente se fortalece, né? Quando a gente se junta, a gente se fortalece. E eu me sinto fortalecida Sim, a cada entrega. total. É minha eterna gratidão. Ah, eu que agradeço. Vou fazer coraçãozinho para você. Gratidão. Obrigada, Rô, pelas suas palavras. Ela está dizendo que é importante comemorar as pequenas vitórias que são muito importantes para o nosso crescimento. Sim, com certeza. Mulher tem essa dificuldade também, de comemorar, de reconhecer as pequenas vitórias e né? Então a gente tem mês que vem, já é junho, e estamos preparando uma série de lives muito potentes para trazer luz sobre essas potencialidades da mulher, né? Que a gente ganha no nosso ciclo. E vamos poder trazer clareza sobre isso, porque tem muita gente, muita mulher nesse mundo afora, desperdiçando essas potencialidades intrínsecas. Nós temos superpoderes, amores, estão subjugados. Vamos colocar para jogo, para que isso possa nos potencializar ainda mais. Então, a partir da semana que vem, vamos trazer esse tema da ciclicidade feminina, vamos trabalhar profundamente cada uma das fases do ciclo e estamos contando com vocês aqui também para nos enriquecer com a partilha de vocês, as nossas entregas. E agradecer por vocês que estiveram aqui desde o começo, a Cris, por exemplo, está me dizendo aqui gratidão por essa live, vocês são necessárias. Obrigada, lindeza! Você também é necessária, viu? Tem missão, hein? Não pensa que eu esqueci, não. Você também é necessária. Vamos despertar aí esse coraçãozinho cheio de coisa para entregar. É só abrir a caixa. E gratidão a todas vocês que vão ver também na gravação, que isso é importante. Deixe seu comentário na live, daqui a pouco a gente vai salvar aqui no feed. Deixa a sua impressão, conta para quem ainda vai assistir, como é que foi para você estar aqui, né, com quanto foi legal essa live. E aí, incentivar outras pessoas a verem também, assistirem também, e se enriquecerem, né, dessa entrega também. Tá bom, meus amores? Quero deixar uma frase, Gi, uma frase que a gente separou aqui, né, nos nossos estudos. Trechinhos aqui, e a gente vai finalizar com uma linda música, dando tchau para vocês de coração quentinho. A cura Oba! não é esquecer, é A aprender a Rô viver. quer fazer live também. Só chamar o Bora, tema aí que a gente bota você para dentro. vamos, bora juntos, né? A cura é aprender a viver de forma mais leve, mesmo com as cicatrizes. A jornada de cura, ela não tem uma linha de chegada. Ela tem caminhos, pausas, quedas e recomeços. Você não está atrasada. Você está no tempo. No aqui e agora, que vai fazer toda a diferença. Gratidão. Obrigada, lindeza! Sempre bom servir ao seu lado. Um prazer enorme, uma gratidão imensa que eu tenho pela sua vida. Que possamos fazer muitas entregas grandiosas ainda. Um beijo, Gratidão, amores. meninas. Um beijo, até mais. Tem música? Gratidão. Tem música? Bota a música aí pra nós. Tá no último aqui pra mim. Não sei como é pra vocês. Consegue ouvir?
Gratidão, gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua Eu agradeço pelo dia, pela oportunidade e por vocês. Tchau, minha amiga. Tchau, tchau, minha amiga, gratidão. Beijo, meninas.